Já são 8 temporadas. 8 capítulos de uma história que ninguém ousou interromper. Cada temporada trouxe sua marca. Cada episódio brilhou como se fosse o último. E cada personagem teve o seu momento de glória ou de queda. Reis do gado, capatazes, caseiros, cada um carregando nas costas o peso de uma temporada inteira. Cada escolha na roleta e um destino. Mas por trás desse jogo perfeito, existe um problema. Durante meses, rumores ecoaram entre os fãs. O ajudante do caseiro, o conselheiro e até mesmo o mediador. Um papel capaz de negociar, punir, libertar, e isso poderia mudar tudo. E hoje, você vai descobrir por que esse é o novo maior problema da Fazenda Blackstone. Mas antes, já se inscreve aqui no canal do Micas, porque aqui você vai acompanhar tudo sobre o universo dos Runeterra e também já dá aquela força lá pro canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo. Antes de começarmos, eu preciso lembrar vocês de uma coisa muito importante: a Fazenda Blackstone não é apenas mais uma série dentro do universo Runeterra. Ela se tornou um marco. Ela foi única, foi inovadora e, sem exagero, mudou a forma como o grupo enxergava as próprias produções, a maneira como tudo foi pensado, o jeito como cada detalhe funciona, e principalmente a forma como todos os participantes mergulharam nesse projeto e fez com que a Fazenda conquistasse um lugar que poucos imaginavam possível. Hoje, ela carrega o título de segunda maior série de todos os tempos feita pelos Runeterra. E isso não é pouca coisa. Mas para chegar nesse patamar, nada veio de graça. Existiu investimento pesado, dinheiro, tempo, esforço, noites mal dormidas e muito, mas muito trabalho. Tudo isso foi colocado à prova para que essa produção se tornasse algo grandioso. E mesmo com toda essa dedicação, o problema que vamos abordar neste vídeo não tem nada a ver com investimento. Ele vai muito além disso. Como já sabemos, a dinâmica da Fazenda Blackstone segue um ritual muito claro. Em todos os integrantes que entram na temporada precisam enfrentar a temida roleta. É ela quem decide o destino. É dela que saem os 3 personagens principais, que carregam o peso da temporada inteira: o caseiro, o capataz e o rei do gado. Mas é aqui que está o detalhe. Para que tudo aconteça da forma certa, algumas regras secundárias precisam ser respeitadas. Essas regras garantem que a temporada seja realmente autêntica, equilibrada e com sentido para quem acompanha. Cada personagem tem uma missão, e essa missão precisa ser cumprida, não importa se você foi sorteado na roleta ou não. Mesmo quem cai no papel de simples camponês ou peão da fazenda, tem obrigações dentro do jogo. E é exatamente nesse ponto que o problema começa a se revelar, porque ao longo dessas 8 temporadas, nós vimos uma enorme diversidade no topo da hierarquia da Fazenda Blackstone. Tivemos diferentes estilos de liderança, diferentes estratégias, diferentes personalidades moldando o rumo da série. Isso, sem dúvidas, deu vida à Fazenda, mas também abriu espaço para que algo maior e muito mais complexo começasse a acontecer. E sim, para entendermos a fundo onde está esse problema, vamos precisar voltar no tempo e lembrar quem foram os escolhidos de cada temporada. Na primeira temporada, nós tivemos o Renato como rei do gado, o Boto como capataz e o Coronado como caseiro. Na segunda temporada, foi a vez do Boto assumir o posto de rei do gado, enquanto o Renato Garcia ocupava o papel de capataz, e o Renan Fiorini aparecia como caseiro. Na terceira temporada da Fazenda, tivemos uma virada histórica. A Dani Nóbrega se tornou a rainha do gado, o Renato Garcia retornou mais uma vez como capataz, e o Gui Nobre assumiu o papel de caseiro. Já na quarta temporada, vimos o Boto novamente como rei do gado, o Renan Fiorini subindo para capataz, e o Gui Nobre repetindo seu papel como caseiro. Na quinta temporada da Fazenda Blackstone, o comando passou para o Léo da Orne, que assumiu como rei do gado. Ao lado dele, o Thiago Reis foi o capataz, e o Boto BC ficou responsável pelo papel de caseiro. Seguindo para a sexta temporada, vimos o Thiago Reis alcançar o posto máximo como rei do gado, o Renan Fiorini como capataz e o Renato Garcia sendo colocado no papel de caseiro. Na sétima temporada, novamente o Boto dominou como rei do gado, o Gui Nobre se estabeleceu como capataz e a Dani Nóbrega assumiu a função de caseira. E por fim, na oitava temporada, tivemos o Gui Nobre no trono como rei do gado, o Léo da Orne como capataz e a Dani Nóbrega repetindo a função de caseira. Esse é o mapa completo, a linha do tempo que mostra todos os membros que já encararam os papéis principais dentro das temporadas da Fazenda Blackstone. Mas agora, eu quero que você pare e olhe com atenção para essa lista. Releia cada nome, relembre cada função, porque, quando você observa de forma mais cuidadosa, um detalhe começa a se destacar. E esse detalhe não é apenas uma coincidência passageira, não é apenas uma escolha do acaso. Existe um erro escondido dentro desse mapa. E acredite, se você ainda não percebeu, é porque esse erro foi construído de propósito para se camuflar ao longo das temporadas. Para muitos, a temporada da Fazenda parece funcionar muito bem com esses 3 personagens principais: o rei do gado,
o capataz e o caseiro. Esse trio, na prática, sustenta o equilíbrio da série e garante que tudo aconteça de forma divertida e imprevisível. Mas existe um problema. Com o passar das temporadas, muitos começaram a questionar: será que não está na hora de incluir um novo personagem? Um papel diferente, que também pudesse ser sorteado na roleta e que quebrasse o padrão que já conhecemos hoje? Para entender isso melhor, pense comigo: o rei do gado é o lado positivo, aquele que comanda e tem privilégios. O caseiro é o lado negativo, que enfrenta dificuldades e restrições. E o capataz seria o neutro, aquele que fica no meio do caminho. Mas, e se existisse outra função dentro da fazenda? Uma nova peça para esse tabuleiro? Em algumas temporadas, já foi levantada a ideia da entrada de um ajudante do caseiro. Alguém que ficaria responsável por dividir as tarefas mais pesadas, principalmente quando o trabalho aumenta. Essa ideia até foi mencionada, mas nunca saiu do papel. Outro ponto curioso é que o próprio Renato Garcia chegou a se dar o papel de conselheiro em determinado momento. Um personagem que poderia tanto ajudar quanto atrapalhar. E aí está o detalhe: se o conselheiro fosse colocado na roleta, ele poderia se dar muito bem ou muito mal, assim como acontece com o rei do gado. E isso, por si só, renderia momentos de muita tensão, risadas e até problemas sérios para os peões da fazenda. E tem mais. Como o próprio Renato já revelou, em breve a fazenda Blackstone deve ter uma plantação de verdade. E se isso acontecer, todos os participantes terão que trabalhar duro, ajudando nas atividades agrícolas. Nesse cenário, faria total sentido a existência de um ajudante do caseiro, já que o trabalho iria aumentar consideravelmente. Mas talvez esse não seja o único novo personagem que pode aparecer. Existe uma figura que já vem sendo muito comentada pelos fãs, nos vídeos e comentários dos Hunters. Estamos falando do mediador. Esse personagem teria um papel completamente diferente. Ele estaria posicionado no meio do caminho entre o rei do gado e o caseiro. Sua função seria negociar, intervir e até mesmo alterar o rumo do jogo. Ele poderia conseguir melhorias para quem não está na sede, retirar punições em troca de algo, impedir que certas trollagens fossem feitas, ou até mesmo ir contra o rei do gado e tomar a sede para si. Em outras palavras, o mediador poderia ser uma espécie de juiz dentro da fazenda. E mais, junto com o capataz, ele teria poder para prender, punir ou até libertar alguém. Imagine o nível de caos e estratégia que isso poderia gerar dentro da temporada. O grande desafio é que, para que novos personagens sejam adicionados, a quantidade de peões também precisa ser proporcional. E talvez por isso, até hoje, ainda não tivemos nenhum papel novo oficializado na fazenda Blackstone. Mas reparem um detalhe: já estamos na 8ª temporada, e todos os participantes que ainda estão ativos na série já tiveram a oportunidade de ser rei do gado. Isso significa que, inevitavelmente, o ciclo precisa se renovar. E quando isso acontecer, é praticamente certo que um novo personagem vai surgir para transformar a dinâmica da série. E a pergunta que fica é: em qual personagem você gostaria de ver na fazenda Blackstone? Deixa aí nos comentários, porque a sua ideia pode acabar virando realidade em breve. E não esquece de se inscrever aqui no canal do Micas e também no canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo, porque no fim das contas, talvez o novo personagem da fazenda Blackstone já tenha aparecido, e você nem faz ideia.